Boa noite a todos. Boa noite. Queridos amigos, amigas e irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe, nos envolva na sua proteção, com todo amor, com toda a luz. Que assim seja. Amém? Amém. Amém. Eu adoro quando vocês falam. Eu acho que aqui é um centro que o palestrante chega e não dá vontade nem de falar. A gente quer ouvir, porque vocês têm uma energia tão gostosa. Quando o Iracema deu boa noite, aquele boa noite, eu virei, gente, como é gostoso estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. A gratidão é toda minha, viu? Bem, hoje nós vamos meditar sobre a vida. Quando eu elaborei esse tema, meditando sobre nossa vida, a vida de cada um de nós, eu fiquei pensando, nossa, é um tema muito extenso, que eu vou tentar resumir. Porque quando nós falamos em vida, alguns podem interpretar a nossa vida aqui agora, a nossa encarnação. Mas quando nós nos olhamos como espíritos imortais que somos e que vivemos esquecendo, o significado da vida toma uma extensão muito maior. E muitas mazelas e dificuldades que nós passamos agora, nós culpamos o nosso passado desconhecido enquanto estamos encarnados. Claro que há algumas exceções, mas no geral é isso que ocorre. Então, iniciando a nossa meditação, eu começo com o questionamento para cada um de nós. Quem somos nós? Kardec, muito inteligente, quando iniciou logo o livro dos Espíritos, a primeira questão foi: que é Deus? E nós, como vivemos um personagem, estamos aqui numa roupagem, exercitando um roteiro dessa vivência, dessa encarnação. Aí nos damos o direito de nos chamarmos com o pronome quem, né? Quem somos nós? Mas deveríamos ter a mesma interpretação que Kardec deu para Deus, no sentido que somos nós. Porque nós somos seres imortais. Nós somos espíritos. E, repito, não lembramos disso. Lembramos, sabe quando? Quando estamos aqui. No momento que nós temos que ir para o centro, a instituição espírita, no momento de um evangelho no lar, principalmente para pedir algum socorro específico, aí nós lembramos os nossos amigos espirituais, como se fosse algo muito distante. Eu ontem estava realizando o Evangelho no Lar e veio essa reflexão para mim. Meu Deus, eu estou aqui fazendo o Evangelho no Lar e coloco todas aquelas dificuldades da semana que eu tive nesse momento. Sim, mas os espíritos que estão comigo aqui agora, basta somente que eu sintonize com eles durante a semana inteira, estarão comigo. Por que eu acho que naquele momento específico, por causa de um ritual, eu tenho a presença desses espíritos? Gente, Kardec nos traz, através das revelações dos nossos queridos irmãos, os espíritos da Legião do Espírito da Verdade, que vivenciamos no mundo, que nos acotovelamos constantemente com os nossos queridos irmãos desencarnados. Aliás, agora há pouco estávamos falando sobre isso.
são duas grandes verdades que ninguém vai discutir, nem comigo, nem com nenhum de vocês. Nós nascemos, nós morreremos. E é tão difícil a gente lidar com o fenômeno morte. É um assunto corriqueiro para o espírita, mas é difícil a gente assimilar a perda, a saudade, a partida. Mas a gente não parte. Modifica-se um pouco a nossa relação. Essa semana, num conflito de família, conversando com minha cunhada, que mora em São Paulo, e ela falando a respeito de como é a estrutura da minha família, como é a estrutura da família dela, e querendo que a gente se adequasse, fosse algo parecido. Olha, cada um tem sua própria família, com seu jeito de ser, com sua cultura, com seus trejeitos. Tem os espinhos mudam somente. Às vezes é uma pessoa, é uma mulher que é mais fofoqueira, ou um homem que tem um vício maior, e aí vai. E vice-versa. Mudam seus papéis, mas as famílias não têm uma receita rigorosa para ser seguida. Nós temos que respeitar a individualidade do espírito e a individualidade dos grupos espirituais. E aí, conversando com ela preocupada com minha mãe pelo que aconteceu, eu disse, olha, minha mãe realmente ficou angustiada durante a semana inteira com o que houve. E todos os dias ela ficava me perguntando sobre meu irmão. Seu irmão deu notícia? Seu irmão passou alguma mensagem no WhatsApp? Aquela ansiedade, e eu não sei exatamente o que é que houve não, porque eu evito me meter nas coisas dos outros. Aí eu falei, ô mãe, essa ansiedade vai corroer seu coração. Ore. Minha mãe não é espírita, eu sou a única espírita da família, lembre-se. Eu sempre chamo atenção para isso. Aí minha mãe tem a mania de pegar um terço e ficar rezando o terço. Minha filha, eu estou rezando o terço todos os dias. Eu pego, rezo, mas essa angústia não sai do meu coração. Aí eu, como é bom ser espírita. Mãe, a senhora reza com fé? Claro que eu rezo com fé, minha filha. Mãe, quem reza com fé, entrega a Deus. Basta que a senhora fale com Ele, abra seu coração e entregue, porque a gente não controla tudo. Pelo contrário, nós não temos controle de nada. Aí minha mãe olhou assim para mim. Ô minha filha, mãe, isso é fé. A fé verdadeira é aquela que a gente confia a providência ao Pai. Já fiz minha parte, Senhor, estou aqui, sabe, agora conversando contigo, lhe passando tudo o que aconteceu, porque o que eu poderia ter feito, já fiz. Agora confia no Pai e pronto. Isso foi numa quarta-feira. No sábado, eu recebo um telefonema de minha mãe. Minha filha, você vai almoçar aqui? Aí eu, provavelmente. Então venha logo, porque seu irmão está aqui. Eu, o quê? Meu irmão vem uma vez por ano aqui, só vem no Natal. Eu, o quê? Ela, seu irmão disse que ia fazer uma escala para ir para uma outra cidade, viajando a trabalho, aproveitou o final de semana e veio aqui. Aí eu, não é possível uma coisa dessa. Aí fui lá, não tocou no assunto, acabou, o que ocorreu ficou no passado e eu pensei, a nossa vida é assim, gente. Não adianta a gente pegar determinadas ocorrências e ficar ruminando. Tem algum minotauro aqui? Vocês sabem o que é um minotauro? É aquele homem com cabeça de boi, né? De animal. Porque o corpo é de um ser humano, mas a cabeça ainda é
do reino animal. Ainda está atrasado. Vai ficar lá ruminando. Nós não somos assim. Nós já avançamos, nós já saímos do reino animal. E temos então que domar os nossos sentimentos, as nossas emoções, racionalmente, no sentido que isso está me fazendo mal, como que eu vou administrar o que está acontecendo? Então, quem somos nós? Nós somos espíritos. E assim, pensando como espíritos, o quanto é que nós nos conhecemos? Um dos trabalhos fantásticos da doutrina espírita, quando nós começamos a estudar, é a nossa transformação, é a nossa reforma íntima. A nossa ótica de mundo, de vida, de ser humano, começa a se modificar. E passamos por aquele momento que a gente, alguns momentos da vida a gente se questiona, né? Quem sou eu? Para que eu estou aqui? E principalmente quando estamos angustiados. Meu Deus, para que eu estou aqui? Para que serve essa vida se a gente só faz sofrer? Eu passei um aperto quando eu já estava me tornando espírita, que foi bem recente ainda, né? Alguns anos atrás, que praticamente me derrubou. Psicologicamente, fisicamente. Tem uns baques que a vida dá que a gente vai lá embaixo. E aí eu, como já simpatizava, frequentava o centro, fui no atendimento fraterno. Eu nunca esqueço essa irmã bondosa, se tornou minha amiga depois. Eu desabafei com ela, aqueles problemas todos. Eu acho que é ótimo isso no atendimento fraterno, que pelo menos tem alguém que escute, né? E é grátis. E aí, falando. Quando eu terminei, ela, uma calma, serenidade, olhou para mim e falou: "Ô, minha querida, tem uma turma de espíritos iluminados atrás de você. Todos eles querendo lhe ajudar. E não podem lhe ajudar porque você não permite." E o pior de tudo é que no momento que ela falou, ainda fiz assim, para procurar, né? Uma turma onde só estava eu e ela. E aí caiu a ficha. E eu caí no choro. Mas o meu choro era de vergonha. Não era mais pelo problema que eu estava passando. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu posso, com tanto auxílio, estar assim desse jeito? Guia-me, Senhor, para as providências necessárias. E comecei, antes de dormir toda noite, eu conversava com esses amigos espirituais. Vocês que estão me assistindo, eu aceito a ajuda de vocês. Me encaminhem as soluções. Me acalme o coração. E algumas semanas depois, eu já estava normalizando minhas atividades. Agora a gente lembra que existe uma turma? Já pararam para pensar a mobilização que é no mundo espiritual? Aqueles que leem sabem o que eu estou dizendo. Para nós encarnarmos, aquela turma toda programando a nossa encarnação em Jesus, tomara que seja. E aí nós reencarnamos, não estamos sós, principalmente quando ainda estamos na infância. As crianças são muito assistidas porque é um período da adaptação do espírito ao corpo biológico. Por isso que nós crescemos, senão a gente já encarnava no corpo adulto. Todo o auxílio é dedicado a nós. E a gente se lembra disso. E é uma turma imensa. A gente mal consegue sintonizar com o nosso querido irmão que sempre está conosco, o nosso anjo da guarda. Então,
Será que somos quem parecemos ser nesse mundo de aparências? Porque aqui nós somos praticamente seres quase angelicais, quase espíritos puros, né? Quando estamos no centro. Já atingimos o topo da escala espírita. Saímos daqui flutuando. Chega em casa, os fluidos já começam a baixar. No outro dia, já parece que nem esteve no centro ontem. Faz uma atividade caridosa, convive com as pessoas, está aqui, é um exemplo de ser humano. Quando está na família, qual é a diferença? São irmãos espirituais ou não somos? Essa semana eu atendi um caso, eu sou advogada de família, e o réu, era um divórcio, né? Na verdade não tem réu, mas eu divorciando, ele se defendendo e falando o quanto que estava magoado e com a divorcianda. E ele falava: nós que frequentamos a igreja tal e éramos um exemplo de casal, dávamos aula em grupo, todos nos admiravam. E eu pensando, que orgulho, orgulho ferido. Mas essa não era a realidade. Porque viver de aparências é fácil, agora vá sondar o coração de cada um de nós. Vá sondar os pensamentos. André Luiz, quando chegou no mundo espiritual, que soube que os pensamentos dos espíritos mais desenvolvidos, mais evoluídos, conseguiam captar os nossos pensamentos, ele virou, meu Deus do céu, e agora? Ficou apavorado. Imagine. Então, gente, é preciso despertar em nós a necessidade de conhecer nosso íntimo, objetivando otimizar a nossa evolução. Quando a gente fala em autoconhecimento, não só estamos nos preocupando em evoluir espiritualmente, mas, em contraparte, consequentemente, enquanto seres encarnados, nós começamos a ter um conforto na nossa vivência espiritual. Porque muitas aflições já não nos atingem mais. A nossa compreensão é outra. Então, quando fazemos essa reflexão, essa meditação sobre nossa vida e trabalhando, claro, o nosso autoconhecimento, que todos nós com certeza já estamos engajados nessa empreitada, eu pergunto, será que a gente já se perguntou hoje se eu sou uma pessoa acomodada? Eu sou uma pessoa acomodada? O que me acontece, acontece porque eu estou agindo e isso ocorre como consequência dos meus atos ou porque eu nada faço? Aí chega uma pessoa, Karina, claro, querendo ter um carro mais confortável, mais chique, mais lindo, mais maravilhoso, do ano, etc. E minha colega de trabalho pega e aparece com esse carro. A primeira coisa que eu faço, meu Deus. Aí ela chega, e aí, você gostou? Menina, parabéns. Parabéns o quê, né? Ah, queria isso pra mim. Olha o sentimento de inveja. Eu sei que eu estou com inveja. Mas, claro, minha amiga nunca vai saber, né? Que a gente disfarça. A gente já fala, menina, você tá com tudo, hein? Ainda pega umas dicas aí de consórcio, de parcelamento. Mas, e por que eu não faço algo para ter o que eu gostaria de ter e não ficar invejando o dos outros? Até relacionamento é assim. A pessoa que está solteira e depois a melhor amiga já está com alguém, tudo aí você olha assim, ah, meu Deus, e por que ninguém me quer? Por que... Não é? Fica se questionando por que eu estou sobrando. Porque, como diz o nosso amigo Garrido, né? Porque eu estou na pista. Estou na pista.
E aí fica, às vezes, até invejando o relacionamento do outro. E a gente contando tudo, até às vezes as nossas intimidades, achando que aquela pessoa está torcendo por nós e a pessoa ali morrendo de inveja. Por quê? Vá sondar o coração do ser humano. Será que eu sou precipitado? Muitas coisas me acontecem porque eu sou afoito, eu sou afobado. Eu faço as coisas antes da hora, no momento certo. Como a gente acha que não sabe quando é o momento certo, a gente faz de qualquer jeito. Não é assim? Essa semana, lendo o livro Paulo Estevão, eu cheguei num momento que Saulo já passou pela estrada de Damasco, teve algum encontro com Jesus, está passando pela conversão. Passou muito perrengue, já foi para o deserto, teve que conviver com as pessoas que ele perseguiu, um casal, né? Quando ele retorna, já decadente em termos assim do físico, já pessoas quase que nem reconheciam como ele estava, passando fome, muita dificuldade, ele resolve bater na casa do caminho e falar com os apóstolos. O rapaz que atende Saulo ainda, né? Saulo à porta, quando fala para os apóstolos, quem está aí é Saulo de Tarso. Os apóstolos viram, pelo amor de Deus, não deixa entrar não. Esse homem perseguiu todo mundo. Tem a miséria que está acontecendo aí, as pessoas estão sofrendo, muitas pessoas morreram, perderam seus entes queridos, seus entes amados, por causa dele, não deixa ele entrar não. Pedro, muito ponderado, fala, calma, vamos ouvir o que ele tem a dizer, mas não agora. Pede para que ele vá a uma pousada e amanhã conversaremos com ele. Olha que calma. A gente ou diria, vai-te embora, ou então deixaria entrar, né? Calma, diga que amanhã a gente conversa. Saulo, quando chega no outro dia, vai conversar com os apóstolos e toda aquela forma de olharem para ele, o temor, a desconfiança, ele falava para si mesmo, eu mereço, eu fiz por merecer isso. Se fosse a gente ia dizer logo, né? Corre, mudei, e aí? Não vai encarar não, é? E Saulo, sabe? Isso faz parte da transformação pessoal. Tiago continuou desconfiado, Tiago maior, irmão de João, de Saulo. E Saulo ainda falava, é bom ter alguém assim, para que eu me policie cada vez mais e deixe o homem velho para trás. Aí, em um dado momento, quando já está saindo da casa do caminho, ele fica todo empolgado e fala para Pedro, Pedro, numa conversa mais íntima, eu preciso trabalhar. Saulo de Tarso era um grande palestrante, um fariseu muito culto, estava acostumado a falar para grandes plateias. Eu preciso trabalhar, eu preciso divulgar a mensagem de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Da mesma forma, a mesma energia que eu tive para combater os cristãos, eu posso usar essa mesma energia para divulgar a palavra de Jesus. Vou em cada sinagoga e vou enfrentar todos aqueles que não quiserem me ouvir. Aí Pedro, calma, Paulo, calma, não se afobe não, que nada é pra já, né? Tem uma música assim, não se afobe não, calma, porque se fosse para ser assim, o próprio Jesus o teria feito. E realmente, tudo tem seu tempo e o seu momento. O que temos que fazer agora é pedir para que Jesus
guie os nossos passos. Olha que confiança. Aliás, Pedro precisou passar pela experiência de negar Jesus para depois ter exatamente essa segurança em si. Quando a gente fala de precipitação, um romance que eu até comentei que li essa semana também, Renúncia, do nosso querido autor também espiritual, Emmanuel, pela psicografia de Chico, como é Paulo Estevam. Renúncia. Alcione, chegou a um ponto, Alcione é um espírito que não precisava mais reencarnar na Terra. Aí já estavam chamando ela para voltar para Sírios, e ela, não, mas tem muitos amigos espirituais meus, muitos espíritos afins que me acompanham já em algumas encarnações que estão atrasados, que eu poderia ajudá-los. E eu quero reencarnar. Mas Alcione, você não precisa, não faz isso. Não, mas eu quero. Vou ajudar todos eles. E vem com a missão de ajudar esses espíritos. Dentre eles, reencarna o seu espírito mais afim. O que antes a gente chamaria de almas gêmeas, né? Aquele que sempre estava reencarnando, várias encarnações com ela, e tinha alguns papéis para exercer e ele não conseguia dar conta. Aí quando chega agora, começa, ela já está adolescente, uns 15 anos de idade, criando uma criança que depois, né, se torna o seu irmão adotivo, uma criança que tinha sido abandonada para ela e para a mãe. A mãe passando por um drama afetivo enorme, porque passou por uma situação, né, que a prima traiu e etc e tal. Não vou contar o livro todo. Vamos focar na precipitação. Aí, Alcione lá já na sua adolescência recebe a visita do padre, que era muito amigo da família, e o pároco diz: hoje eu queria apresentar o meu querido sobrinho que acabou de entrar para a igreja. Fez os seus votos e veio aqui conhecer vocês. Quando o rapaz aparece na frente de Alcione, Carlos, os dois têm aquela sensação, já nos conhecemos, um feito para o outro. Tipo amor à primeira vista, né? E já era amor de várias vistas. Mas diante desse sentimento, um sentimento de ambos, ele se revela para ela e diz: vou rejeitar a batina, vou deixar o seminário e quero casar-me com você. E Alcione: não, Carlos, não faça isso. Aliás, esse é um momento do livro que eu ficava assim: miséria, mulher, aproveita! O cara é maravilhoso, que é isso? Porque Emmanuel, nesse momento, parece que é um autor espiritual que vira mulher, porque ele descreve o Carlos, aquele homem galante, bonito, lindo, maravilhoso, um homem honesto, um homem de Deus, e você vira assim, o cara apaixonado, louco por você, querendo casar com você, voltar para a cidade que você nasceu e tudo. Não, Carlos, não. E ele não entende isso. Retorna para o seminário dele, se sentindo um pouco rejeitado, não aguenta de saudade, larga a batina e vai atrás dela. Nisso, ela, que já tinha se perdido do pai na infância, reencontra o pai, mas para não deixar a mãe passar por dores maiores emocionais, torna-se uma trabalhadora, como se fosse uma empregada, na casa do pai, sem ninguém saber, inclusive o próprio pai, só ela sabia. E ela começa a trabalhar todos aqueles espíritos encarnados, porque era a missão dela, inclusive o pai, inclusive a tia que tinha armado toda a traição com a mãe, né? O enredo de traição. E ela ali. Aí o Carlos vem: larguei a batina, tô livre, não tem nada que me impeça de casar com você. Aí agora que eu não posso. E ela fala para ele o motivo? Não, não fala.
Não cabia a ela dar satisfações para ele de algo tão íntimo que nem a mãe, que ela mais amava e convivia, ela tinha contado alguma coisa a respeito do pai. Ninguém sabia, só ela. E o padre, que desconfiou da história toda, e depois ela confirmou que realmente ela estava trabalhando na casa do pai. Carlos, sem saber então o motivo da rejeição, segunda vez, segue ela no momento que ela vai trabalhar. Quando ela vai chegando na casa para trabalhar, vem aquele senhor, todo bonitão, a pega pelo braço e ela entra em casa. E ele vira assim, me deixou por ele. É isso aí. E era o pai dela. Cheio de mágoa, de rancor, sai de Paris e vai para a Espanha, para uma cidadezinha no interior de onde eles tinham nascido. E lá ele refaz a vida, casa. Ela, coitada, a família toda começa a morrer. A mãe desencarna, o irmão, que tinha problemas também de saúde, desencarna, o pai desencarna, o avô desencarna, até a tia, que se tornou praticamente madrasta dela, fica doida, desencarna, aí quando já não tem mais ninguém para tomar conta, praticamente a missão acabou. Aí ela, então agora vou lá na Espanha e vou falar para Carlos que chegou o nosso momento. Quando ela chega, ele está casado com outra. Aí ele fala, você queria o que, Alcione? Aquele dia eu fui atrás de você, vi você entrando naquela casa com aquele homem. Você me largou, você me rejeitou 2 vezes por causa de outro homem. E ela fala, Carlos, porque você sempre se precipitou e por causa disso você não consegue alcançar a sua evolução espiritual por essa precipitação. Não lhe cabia me julgar assim. Você foi precipitado em largar o seminário. Você foi precipitado em ir embora e casar-se com alguém que você não ama. Olha quantas precipitações. E aí ela vira freira. Ele volta para o seminário, larga a esposa. Imagine. Então por quê? Um mundo de precipitações. E às vezes, aí eu analisando a história, eu ficava assim, somos nós. Nós, os ansiosos de hoje, querendo tudo para já, para agora. E aí, vamos colocando as mãos entre as pernas, né? E depois a gente se questiona, por que isso está acontecendo comigo? Será que não foi por acomodação? Será que não foi por precipitação? Será que foi por omissão? Eu deveria ter feito e não fiz? Afinal, onde está a pedra? Como dizia Paulo, né? O espinho. Onde? A gente tem que fazer esse mergulho. No que precisa então melhorar? Quando eu falo, né, a gente tem que fazer esse mergulho dentro de nós. A gente tem que mergulhar em nós mesmos. Aí eu só me lembro de Nicodemos, né? Quando fala a respeito da reencarnação. Aí Jesus diz que é necessário que o homem tenha que nascer de novo. Aí ele, mas eu estou aqui idoso, como é que eu vou entrar de novo na barriga de minha mãe? Quando ele fala, fazer um mergulho dentro de nós mesmos, dá essa impressão. Mas não, o mergulho é mental. A mente está no espírito. O mergulho é parar um pouco e fazer esses questionamentos que a gente não quer fazer. Aí vem, sabiamente, a lei divina de causa e efeito e faz com que os nossos atos tragam como consequência a dor. Aí a gente para tudo que eu quero descer, não é assim? Para, que agora eu tenho que pensar. Mas se a gente fizesse esse exercício constantemente, doeria bem menos, né? E para quê? Então, para que eu vou me autoconhecer? Para que eu vou parar esse momento e fazer esse mergulho em mim mesmo?
Eu perco tanto tempo vendo a vida dos outros, né? Tem que parar para ver a minha. Para quê? Aí vem a maior dificuldade do ser humano. A dificuldade de entender esse para quê. É para a nossa evolução espiritual. Mas como que eu vou entender que é para uma evolução espiritual se eu não consigo assimilar que sou espírito? Então não faço nada. Só digo que sou espírita, mas não sou espírito. É necessário, gente, que nós façamos esse exercício, sim, para tomarmos consciência em que estágio evolutivo nós estamos. Como é o nosso comportamento conosco, com o próximo, com a divindade. O nosso relacionamento com Deus, Deus é um ser inalcançável para nós. E esquecemos que temos a centelha divina dentro de nós. Deus está em cada um de nós. Como é que Ele é aquele ser assim, inalcançável? Então, temos que desconstruir algumas crenças que já não nos cabem mais. Aqui é a escala evolutiva dos espíritos e nós temos que chegar aqui. Por enquanto a gente está aqui, na base. Mas a gente vai chegar lá, porque há muito tempo a gente nem aqui estava. E o centro pode nos ajudar. O centro, ele não tem só o papel, aquele papel para nós, que quando buscamos o centro, a gente praticamente busca um refúgio, a gente busca soluções, e aí quando encontra, na verdade a resposta é em nós mesmos. Quem faz praticamente esse trabalho é o Centro Espírita. Como? É uma casa que esclarece a respeito de nós mesmos, porque somos espíritos e acabamos aprendendo como somos, como encarnados e desencarnados. Consoladora, todos, acho que ninguém vai dizer que não é consoladora, né? Porque até eu chegar ao centro pela dor. Então é uma casa consoladora e, acima de tudo, acolhedora. Quando nós chegamos no centro espírita, na instituição ninguém quer saber sua etnia, sua classe social. Escuta seu problema sem preconceito. Por quê? Não cabe o julgamento. Cabe apenas lembrar que cada um de nós está passando por uma experiência diferente. Porque as necessidades são diferentes. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, Allan Kardec traz essa afirmação que é fascinante. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende no domínio de suas más inclinações. Esforço. Todo mundo aqui está se esforçando? Espero que sim, né? Porque eu não me canso de alertar. A vontade está no espírito. Se sua vontade está viciada, se você está se sentindo apático, faça um tratamento fluidoterápico, recorra mais ao Evangelho, estude, procure ajuda de encarnados e desencarnados. Porque a vontade nos impulsiona para qualquer realização. Tanto encarnados como desencarnados. Porque a vontade, assim como a mente, está no espírito. Eu sempre dou o exemplo de como eu consegui largar um vício. Eu era fumante, durante muito tempo fui fumante, e eu ficava dizendo, eu vou largar. E o povo falava, por que você não larga logo? Aí eu gostava. Eu queria largar porque eu achava que fazia mal. Mas, se dissesse não faz mal, eu estava fumando até hoje.
Eu sabia os males do cigarro. Mas basta saber? Não. O prazer às vezes é bem maior. Então, eu ficava, não, eu vou largar. Eu quero largar. Aí às vezes ficava 1, 2 dias sem fumar e voltava. No dia que eu procurei ajuda para parar de fumar, ajuda espiritual também, eu falei, agora largo. E larguei. Antes eu tinha desejo de largar aquele vício. No momento que eu largo mesmo, definitivamente não sinto falta, graças a Deus, eu tive vontade. Tá vendo a diferença? A vontade realiza. O desejo só fica na esfera do, eu quero. Mas... Então, nós temos que nos empenhar, nos esforçar para conseguir combater as nossas más inclinações, que são muitas. E para isso a gente recorre à questão 919 de O Livro dos Espíritos, famosa, que é a contribuição de Santo Agostinho. Allan Kardec, muito preocupado com o autoconhecimento, com a nossa evolução espiritual, falou assim, sim, e como é que a gente faz para combater essas más inclinações? Aí eles disseram, um sábio da antiguidade já vos dizia, conhece-te a ti mesmo. Uma frase que foi durante muito tempo atribuída a Sócrates, mas na verdade já fazia parte lá do templo de Delfos, né, do oráculo de Delfos, e Sócrates veio depois do templo, então não foi ele que inventou a frase, porque estava lá, está até hoje lá esculpida. E Santo Agostinho depois, complementando essa resposta, porque Kardec vira assim, sim, nós sabemos dessa máxima, conhece-te a ti mesmo. É fácil dizer, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas como que eu faço isso? Como que eu consigo, na prática, fazer isso? E ele explica, Santo Agostinho vem, o Espírito, e diz, fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. Então, o Espírito Santo Agostinho, que fez parte da codificação, e nós sabemos o seu quilate espiritual, fazia esse exercício. E nós não precisamos, né? Então, ele dizia, avalie diariamente sua consciência. Eu faço isso. Diariamente. Eu conheço muita gente que, como eu, também fiz durante muito tempo, mas graças a Deus estou tentando mudar isso, de tentar fazer a retrospectiva no dia 31. Mas não consegue mais lembrar o que fez em março, o que fez em junho, o que fez em outubro. Às vezes lembra o que fez semana passada e olhe lá. Passe em revista o que fez durante o seu dia. Não é mais fácil do que fazer uma retrospectiva do ano, que a gente não lembra mais nada? Então, todo dia. Quando ele fala ao final do dia, o que é esse ao final do dia? Quando eu estou indo dormir. O que acontece quando eu estou dormindo? Emancipação da alma. Então, olha a prudência de Santo Agostinho. Quando você vai dormir, todas aquelas emoções e sentimentos que você teve durante o dia estão indo com você. Então pare, faça análise do seu dia e vá dormir com a consciência tranquila, porque se você não estiver com a consciência tranquila, aqueles que estão na mesma faixa vibratória vão entrar em sintonia e vão estar contigo durante o sono. Então pergunte-se se não deixou de cumprir algum dever. Será que eu poderia ter feito melhor? Pergunte-se se alguém teria motivos de queixas. E esse trabalho, eu agora estou fazendo um trabalho que eu estou muito empolgada, porque para mim todo dia é um desafio. Todo dia aparece uma coisa que, se fosse há um tempo atrás, eu viraria para mim, isso aqui não dá para mim não, tem que ser alguém que já exerce essa profissão há uns 30 anos. Alguém muito experiente.
Hoje eu pego e viro assim, se chegou para mim, é porque Deus confia que eu vou dar conta. E aí eu consigo ter mais confiança em mim mesma e estou conseguindo, todo dia, dar um passo a mais. Mas o ano passado não faria isso não, gente. Não faria isso não. Hoje eu tenho essa visão. Dizem que o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Eu confiei nisso quando me chamaram para fazer palestra, né? E aí, ó, vocês verem que eu não estou pronta, que eu não sou oradora nem nada. Mas a gente tenta e encara, não foge da rédea, da raia, né? Então, pergunte-se se alguém teria motivos de queixas sobre você, sobre o seu comportamento. Depois dessa análise, ele fala: foi assim que cheguei a me conhecer e vi em mim o que realmente necessitava de mudança, de reforma. Foi através dessa análise. Se eu não faço essa análise, não vou saber o que eu preciso mudar. E é ruim quando alguém vira pra gente e fala, né? Ah, porque se você mudasse isso, mudasse o que? Eu estou confortável com isso. As coisas me acontecem, eu não entendo por que estão acontecendo, mas eu não preciso mudar porque eu gosto do jeito que eu sou. Sim, mas pare. Será que suas atitudes estão ferindo outras pessoas? Será que suas atitudes estão mostrando, na verdade, uma pessoa que você nem é? E aí, ele prossegue, né? O que fiz e com qual objetivo eu agi? Fiz algo que censuraria em outra pessoa? Fiz algo que não ouso confessar a mim mesmo? Se eu desencarnasse hoje, agora, ele fala, se Deus chamasse, né? Me chamasse hoje, que pendências deixaria ou o que teria a temer? Quem que eu vou encontrar assim que desencarnar? Quando eu vejo na literatura espírita, que os espíritos, a gente estava falando de desencarnação hoje, né? É bom a gente se empenhar no nosso trabalho. Porque as narrativas sobre desencarnações daquele que não se dedicou a amar o próximo, a caridade, a realmente a ser cristão, não são os entes queridos que ficam aguardando e ajudam a desfazer os laços, não. Nós temos inclusive até espíritos que chamamos de vampirizadores, né? Os vampiros espirituais, que ficam ali esperando até a última gota do seu fluido vital. Eles ficam ali querendo sugar. Essa companhia que eu quero quando desencarnar? O que é que eu posso fazer para ser um ser humano melhor? E por que eu não sou? Todos quantos sejam feridos no coração por reveses e decepções da vida, consultem serenamente a sua consciência. Remontem pouco a pouco a causa dos males que os afligem e verão se as mais das vezes não poderão confessar: se eu tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Meus amigos, quando nós entramos no Espiritismo, como eu falei que nós mudamos nossa conduta, adquirimos o conhecimento que nos desperta. Tornamos-nos conscientes de nós mesmos e assumimos nossas responsabilidades. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Já temos as informações. O que está faltando é praticar. E quando o Espiritismo entra em nós? Porque tem gente que entra para a doutrina espírita, né? Começa a frequentar centro espírita, lê o livro dos espíritos e diz que o espírito, que o espiritismo, que ele é espírita, né? Mas na verdade o espiritismo ainda não entrou nele, não abriu o coração para realmente a doutrina fazer parte da vida da pessoa. Assumimos o compromisso de modificar a nossa forma de viver, deixando de responsabilizar os outros por nossas mazelas. Quando chamamos para nós a tutela do destino, responsabilizando-nos por nossos atos e escolhas.
Então agora o que me acontece o que me acontece é consequência dos meus atos. Não é mais porque fulano quer o meu mal, cicrano não presta. E está andando com ele por quê? E está permitindo ser tratado assim por quê? Quando o Espiritismo então sai de nós, sai, mas continua conosco. Ele se expande através dos nossos atos, porque adquirimos maior tolerância conosco, vigiando melhor nossas escolhas. E quando nós somos mais tolerantes conosco, somos tolerantes com o próximo. E, finalizando com Santo Agostinho, não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Essa frase de Santo Agostinho faz parceria com aquilo que nós falamos sobre precipitação, né? Porque a paciência é o oposto da precipitação. Calma. Eu me lembro que uma vez eu fui chamada para falar para um grupo de pais que tinha perdido filhos, né? Todos os filhos tinham desencarnados. E eram desencarnados. Aí, conversando com eles, eu falei exatamente: olha, a gente não controla tudo. Um deles se culpava, porque o dia que o filho desencarnou, ele ficou de pegar o rapaz no local, não pegou, o menino desencarnou sim. Mas não, ele desencarnou não foi porque você não chegou no local para buscá-lo. É porque era aquele momento que ele tinha que partir. Porque a gente não controla isso. Aí depois o pai me procurou e falou assim: Karina, realmente, depois que você falou isso, caiu minha ficha. Eu não tinha como controlar isso mesmo. E eu vivia com a culpa todos os dias, me perguntando por que eu não fui buscá-lo, por que eu não fui buscá-lo. Porque era necessário que não fosse. Afinal de contas, ele precisava partir naquele dia, naquele momento. Ontem, um menino que brincava me falou que hoje é a semente do amanhã. Vocês conhecem essa música? Então eu vou encerrar com ela, tá bom? Eu sou desafinada, então vou pedir para vocês cantarem comigo, tá bem? Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere não e nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Isso é uma realidade. O hoje é a semente de amanhã. O hoje é resultado do que plantamos ontem, lembra? Então vamos lá fazer o que será, gente. Quando aqui fala que nós podemos tudo, quem disse que não? Jesus disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Fé na vida, fé no homem, fé em cada um de nós. Busque e encontrareis. Muita paz a todos.